Tem duas queixas extremamente comuns de pessoas que são acompanhadas por mim e que muitas vezes elas não percebem que existe uma relação entre essas duas queixas e na maior parte das vezes, sendo muito honesto, eu tenho a impressão de que o manejo, de que a conduta que se é oferecida, ela não é muito boa. E eu pretendo, nesse vídeo aqui com vocês, fundamentar a minha visão sobre esse assunto. As duas queixas são principalmente pessoas que fazem o que não queriam fazer e pessoas que se sentem frustradas. Como eu disse, são duas coisas que muitas vezes estão juntas, muitas vezes ainda não estão juntas, mas é questão de tempo começarem a estar juntas, e elas aparecem com uma recorrência tão grande que me parece justificado, né, eu desenvolver ou compartilhar isso aqui com vocês, até porque de alguma forma isso fica aqui marcado, e para muitas dessas pessoas que eu acompanho, eu também constantemente gosto de propor atividades, explicar esses exercícios, e esse vídeo vai ser mais uma dessas formas em que eu vou ter um contato maior e também pessoas que nunca foram acompanhadas por mim, que nunca tiveram contato comigo, vão poder se beneficiar desse exercício que realmente eu considero muito importante, muito transformador. Então, para que eu não me perca, eu tô aqui agora também com o meu tablet e eu vou também guiar a nossa explicação junto com o desenho. Isso também é porque para que eu vá acompanhando junto com vocês a explicação. Mas antes da gente ir para cá, eu preciso só que a gente entenda duas coisas. Quando a gente fala frustração, quando você sente a frustração, muitas vezes ela não aparece com esse nome. Então é muito comum a pessoa estar descrevendo a frustração, mas ela não sabe que é frustração. E diferente do primeiro exemplo do outro exemplo que a gente falou, de pessoas que fazem o que não queriam, que esse é mais fácil de perceber. Mas o que é a frustração? A frustração é você olha para o que você fez e não reconhece aquilo, ou se sente incapaz, ou vê que o que você fez não atingiu o resultado que você esperava. Basicamente, a frustração é um desalinhamento entre o que você fez e o que você esperava. Seja você esperava de você mesmo, das consequências das suas ações, isso é a frustração. Então ela é um fenômeno que é bem carregado nos dias de hoje, né? Se você reparar, provavelmente a partir dessa explicação você vai falar, eu já me senti frustrado algumas vezes e não sabia esse nome, eu tinha uma outra ideia de frustração. Então quando nós estamos falando de frustração, é nesse sentido. Só que esses dois sintomas, podemos dizer assim, tanto a frustração como fazer o que não queria, elas têm uma mesma origem, que é a origem, é uma palavra bem esquisita, chamado ego distônico. O que é algo ego distônico? Ego é eu, né, do latim, e distônico é que está desarmoniado, existe? Não sei, mas algo que está desalinhado, a tonalidade não converge, né? Não tem uma harmonia, pronto, é isso, está melhor do que desarmonizado. E a palavra ego distônico é uma palavra técnica que remete a isso. Todos nós, você que está aqui me vendo, você tem uma imagem de você mesmo. E sempre que nós fazemos algo, nós comparamos isso que nós fizemos com essa imagem que nós temos de nós mesmos. Por exemplo, você tem uma imagem de que você quer ser uma pessoa que trabalha, uma pessoa que tem bons relacionamentos, uma pessoa que está conseguindo tomar boas decisões na vida. Quando você faz alguma ação e você olha para isso, para essa ação que você fez, você fala, não, isso não é de mim, isso não faz parte de quem eu quero ser, isso não está alinhado comigo. Nós usamos esse termo, ego distônico. E essa palavra, ela é oposta à palavra egocintônico, de sintonia, de algo que está harmonizado. Então, nós temos ações, nossos atos, nossos comportamentos, eles podem estar alinhados àquilo que eu acredito sobre mim mesmo, ou podem estar desalinhados àquilo que eu acredito sobre mim mesmo. E daqui, é dessa situação, dessa realidade do ego distônico, que nasce, né, principalmente os atos que nós não controlamos. Ou atos que nos dominam, podemos dizer assim, que agora nós vamos chamar isso aqui de compulsão. Meu Deus, tinha colocado aqui uma régua. Compulsão. Porque eu sei que essa palavra talvez assuste alguns de vocês, mas uma compulsão nada mais é do que um comportamento
que você reconhece como indesejável e inadequado e que existe uma tentativa de parar esse comportamento, mas que você considera que perdeu parte da sua vontade, parte da sua capacidade de decisão. Isso é uma compulsão. E quando a gente descreve dessa forma, nós entendemos que não existe apenas atos físicos compulsivos, mas também podem haver pensamentos compulsivos. Pensamentos que você reconhece que não queria ter, mas que tem, e que inclusive você tenta lutar contra eles. Por isso que eu disse agora, depois dessa explicação, que geralmente a frustração ela está acompanhada também desses atos que nós não controlamos, das compulsões. É como se elas fossem duas irmãs, as compulsões e as frustrações, que elas estão sempre ali juntas. É como, basicamente, e geralmente é isso, né? A pessoa ela tem um ato compulsivo e depois aparece aquela sensação de frustração. É como se a compulsão fosse o ato que você não controla e a frustração fosse o resultado esperado. É como se fosse a lógica da coisa. Então, primeiro nós passamos a ficar egodistônicos, nós temos movimentos egodistônicos. Isso nos deixa extremamente estressados porque nós tentamos lutar contra essas coisas. Isso cria uma tensão, isso cria um estresse. E para fugir desses estresses, nós tendemos a aliviar com coisas que nós não gostaríamos. Isso daqui nasce as compulsões. Das compulsões repetidas vão se nascer a sensação de culpa, fracasso, e assim sucessivamente. E as frustrações, né? Aqui agora que a gente compreendeu essa linha, quais são as alternativas hoje que existem, né? O que as pessoas fazem? Elas tentam mapear principalmente essas áreas. Elas tentam mapear o resultado final. Vamos tentar dar um exemplo concreto. Vamos supor aqui, vamos imaginar que você tem dificuldade com compulsões alimentares. Então você, em certos momentos, você come de maneira exagerada, de maneira que você não reconhece como sendo o que você queria. Você passou do ponto. O que geralmente é a abordagem convencional ou a abordagem que a maior parte das pessoas fazem? Elas tentam mapear o momento em que você faz isso, né? Ou seja, que momento do dia você faz isso? Tenta mapear quais são os gatilhos que fazem com que a coisa aconteça. Tudo isso, você já está vendo o resultado final dessa engrenagem. Você perceber essas coisas pode até ser que deixe a pessoa mais esperta e mais hábil para não talvez ter o gatilho, mas você não ofereceu os mecanismos que fazem a pessoa romper com essa estrutura. Fora que, na prática, o que eu vi acontecendo inúmeras vezes, não foi uma, não foi duas, não foi três, e talvez você que está aqui vendo esse vídeo, talvez até fale bem assim, é mais um vídeo me ajudando ou me dando ferramentas para lidar com as compulsões, mas que no fundo não vai me ajudar porque eu já tentei de tudo, porque muitas dessas pessoas já tentaram realmente de tudo. Já fizeram exatamente isso, fizeram lá um mapinha, não, tá o horário do dia, não sei o que, tal, e não vem resultado. Porque acontece um outro fenômeno. Quando você fica quando você fica olhando demais para o mecanismo final, você percebe que ele é muito bem articulado, que ele aparece de maneira muito repentina. E você não vai se vendo tendo opções de superar aquilo. Então o que acontece na maior parte das vezes é que a pessoa vai sentindo até uma certa descrença de que ela é capaz de sair daquilo. Você concorda comigo que uma pessoa que está tendo uma ação que ela não controla, que ela está tendo pensamentos que ela não controla, se ela conseguir viver um dia da vida dela sem ter esses pensamentos, ela já aparece muito mais esperança para ela, porque ela se vê realmente capaz de se livrar daquilo? Então eu entendi que a maior parte das ferramentas, elas
olhavam muito para o resultado da engrenagem. E dali eu falei, poxa, onde que tudo isso nasce? Tudo isso nasce, tudo isso tem uma origem quando aparece algo egotistônico. Então, eu preciso fazer o quê? Evitar ou trazer um eu mais sintônico para a vida da pessoa. Então, se eu deixo o dia da pessoa mais egocintônico, eu matei o problema. Deixa eu fazer aqui. Eu vou trocar o ego distônico por ego sintônico. Parece meio óbvio, mas aí você vai me perguntar, tá, Matheus, como é que se vai fazer isso? E eu vou falar disso agora. Não adianta você ver os resultados do ego distônico. Você precisa aprender a criar um ego sintônico. E isso é realmente o que vai te ajudar. Isso é o que vai te ajudar a não ter a sensação de frustração. Isso é o que vai te ajudar a evitar ter comportamentos que você não controla. Isso é o que vai te ajudar com basicamente viver a vida que você quer. Porque se compulsões fazem a gente ter hábitos, ações que a gente não queria. Frustrações é um sintoma de que nós não estamos vivendo a vida que nós gostaríamos. Então, se eu passo a viver a vida que eu gostaria, os dois somem. Ou, claro, sempre vai ter aquele que vai trazer as questões, né, dos exageros, né, dos casos fora da média, daqueles casos extraordinários, de pessoas que têm influências fisiológicas, biológicas. E, obviamente, eu não estou discordando que tudo isso exista. Mas a gente está lidando aqui, obviamente, com a maior parte dos casos, né? Como é que a gente faz isso? O que é que a gente pode fazer na prática? Quais são as ferramentas que nós temos? Bom, agora vai uma coisa, eu preciso fundamentar uma outra coisa. Tem uma forma muito sutil de nós fragilizarmos o que nós acreditamos e a vida que nós queremos viver. Nós criamos um bloco. Então, por exemplo, se eu falo para vocês aqui, se eu faço uma seguinte pergunta, eu falo, meus amigos, como que a vida de vocês vai estar daqui a 25 anos? O que vocês me responderiam? Ah, Matheus, daqui a 25 anos eu não faço nem ideia de como minha vida vai estar. Eu também não tenho nem ideia. Agora, se a gente reduz de 25 para 10 anos, continua muito longe, mas já começa a aparecer alguma previsibilidade, concorda? Se eu diminuo de 10 anos para 5 anos, poxa, já começa a ficar um pouco mais claro. E quanto menor é o tempo, menor é essa escala, mais previsível e mais provável se torna aquilo. Veja, na maior parte das vezes na nossa vida, nós acertamos uma grande parte do nosso dia seguinte. Então, por exemplo, hoje, aqui eu estou gravando esse vídeo às 9 horas da noite. Se eu agora com vocês montar a minha rotina do dia seguinte, na verdade ela já está montada, assim, os atendimentos que eu vou ter, os compromissos de trabalho que eu vou ter e assim sucessivamente, olha, a chance é que eu vou realizar, sei lá, uns 70% da minha programação. Talvez mais. É claro, podem acontecer coisas para mudar o nosso dia, sim, mas os dias que vão ser completamente imprevisíveis, eles não são a esmagadora maioria dos dias. E mesmo que sempre vai haver algo de imprevisível na vida, porque nós vivemos na imprevisibilidade, não o contrário, ela não é total. Ela não é absoluta, nós não vivemos em um caos total. Então, quando você para pensar no dia de amanhã, a escala de tempo é muito pequena, então você consegue ter uma previsão muito provável do que vai acontecer. E por ter uma previsão muito provável, você pode organizar esse dia. E se você organiza esse dia de maneira realmente intencional e de maneira realmente estratégica, a chance de você viver aquele dia que foi planejado, ela é muito grande. Então, mas aí você pode falar bem assim, Matheus,
Você pode falar bem assim para mim, mas Matheus, então você está querendo dizer que a minha frustração e a minha compulsão elas vão ser resolvidas com um dia muito bem planejado? Sim. Se você quiser resumir dessa forma, sim. Não é dessa forma que eu estou dizendo, mas você pode ser exagerado e falar dessa maneira. Só que o que é necessário é o que eu estou dizendo que é um planejamento e como esse planejamento deve ser feito, que é o que nós vamos fazer agora. Eu chamo esse exercício de diário intencional. Eu faço com as pessoas que eu acompanho e eu vou deixar um material, inclusive, aqui na descrição desse vídeo para vocês, que vocês podem baixar, que é um material que eu disponibilizei no meu grupo no meu grupo de formação, no meu grupo de acompanhamento, que também vai explicar de outras formas, vai dar outros enfoques, enfim, é bem bacana, tá? Para quem quiser se aprofundar. Como é que funciona? É muito, muito, muito simples. Você vai colocar 4 colunas. A primeira coluna é a coluna da atividade. A segunda coluna é a coluna da duração. A terceira coluna é a coluna da descrição. E a quarta coluna é a coluna do resultado esperado. Então, não adianta você ter, por exemplo, checklist das coisas. Por que não adianta você fazer o checklist das coisas? Porque o checklist ele vai deixar você para discernir. E quando você precisa discernir, se você tem 3, 4 opções, você já começa a entrar no fator de procrastinação. Você vai começando, tá, mas qual é melhor? Tá, mas essa aqui, aí você já começa, e o tempo tá passando, quando você vê já passou 20, 30 minutos, aí você vê, não, mas agora não dá mais tempo para fazer nenhuma, eu tenho que ir para outra atividade, e você chegou e não fez nada. Então checklist não funcionam. Eu sei que muitos de vocês vão falar bem assim, mas Matheus, eu sou do tipo mais flexível, então é melhor para mim ter o checklist, porque aí eu vou me organizando no dia. Existe uma grande chance de você ser uma pessoa assim, mas também existe uma grande chance de você só ser uma pessoa desorganizada. E a esmagadora maioria das pessoas que eu conheço nunca nem tentaram fazer dessa forma e já começam a falar que que elas não funcionam com determinadas coisas. E eu acho que é muito bom que a gente não tenha esse tipo de coisa, que a gente realmente tente as coisas como elas são propostas. Olha, isso aqui já funcionou com pelo menos, de cabeça que eu posso garantir, dezenas de pessoas. E assim, com uma taxa de rejeição muito pequena, ou seja, pouquíssimas pessoas que eu apresentei esse exercício. É claro que com cada pessoa eu faço esse exercício junto com ela, sobre o dia dela e tudo mais, então fica tudo muito mais fácil. Quando a gente está explicando assim esse vídeo vai ficar gravado, né? Então eu tenho que tentar ser o mais genérico possível, naturalmente. Então quando eu estou fazendo com uma pessoa na frente dela, é claro que tem certas vantagens, mas eu lembro de pouquíssimas vezes que a pessoa falou que não ia funcionar, ou seja, que ela rejeitou. Eu não lembro de cabeça nenhum caso da pessoa que foi lá, fez e não funcionou. Geralmente a pessoa faz 1, 2 dias e fala que não funciona. Eu aposto com você, eu duvido que se você fizer isso aqui por pelo menos 2 meses, Matheus, 2 meses é muito. Não, não é. 2 meses não é muito tempo. 2 meses, se não der certo, eu aposto com você que vai dar certo. Eu garanto para você que vai dar certo. Então antes de você... Porque quando você coloca checklist, você vai provavelmente... nos momentos de decisão, no momento exato da decisão, você vai ter que organizar critérios e você vai falsear. Então, você vai colocar as atividades já. Então eu vou colocar, por exemplo, aqui, rito matinal. Perfeito? Então, tá aqui. Primeira atividade do dia, rito matinal. Qual é a duração? Você vai colocar, bom, o horário que você acorda, sei lá, vamos botar aí 6 horas da manhã até... Tem que ter o início e o fim. Não caiam na ideia de colocar 15 minutos. Não, o horário que você começa e o horário que você termina. Então, de 6 até
Ixi, o que eu fiz? Até 7 horas da manhã. E você vai descrever o que você vai fazer. Bom, eu vou fazer a oração matinal. Eu vou, depois disso, tomar banho. Depois eu vou escovar os dentes. Aí você vai colocando o que você vai fazer. Aqui nessa descrição. Mateus, mas por que eu estou colocando a descrição? Porque se você não tem descrito exatamente o que aquela atividade é, você também vai procrastinar. Porque se você coloca aqui, leitura, atividade, estudo. Pô, leitura e estudo são coisas muito genéricas, pô. Sei lá, por exemplo, se você tem o hábito de leitura, você provavelmente, se você colocar lá leitura, peraí, mas você vai ler durante quanto tempo? Você vai ler o que especificamente? Por exemplo, sei lá, se eu tô lendo um livro, pô, é que o livro tá ali um pouco longe. Mas se eu tô lendo um livro, eu boto lá, eu vou ler de meio-dia até meio-dia e meia. Eu espero ler, eu tô lendo lá um livro específico, eu espero ler 2 capítulos desse livro. Cada capítulo tem, sei lá, 5, 6 páginas, então eu vou ler 2 capítulos aqui. Esses 30 minutos eu vou ler 12 páginas, sei lá, 15 páginas. Isso é a duração e a descrição. Ah, Mateus, e se eu li os 2 capítulos em 12 minutos, eu li bem rápido, eram capítulos muito curtos, enfim, a página era curta, e tá sobrando tempo. Aí você decide. A gente já vai falar sobre isso, sobre as falsas estimativas, né? E você decide o que você vai fazer. Se você vai continuar lendo, se você vai parar e vai para outra atividade, se você vai descansar esse resto do tempo, você decide. E o resultado esperado você vai descrever. Bom, aqui eu vou cultivar o cuidado com a higiene corporal, e o relacionamento com Deus, sei lá. Pronto, tá aqui. Esse é o resultado. Então eu faço essa atividade, ela vai durar um certo tempo, ela está bem descrita e o resultado que eu espero é simples. Por que isso acontece? Mateus? Quer dizer, Mateus não, né? Porque no final do dia, você vai colocar lá várias atividades. A 2, a 3, a 4, várias atividades. No final do dia, antes de dormir, você vai acrescentar uma 5ª coluna, que é exame diário. Então você vai observar. Você vai fazer algumas perguntas. Eu fiz a atividade como estava descrita? A segunda pergunta, fiz no tempo previsto? Atingir? Aí você vai colocar o resultado esperado. E aí você vai colocar um pequeno ajuste caso necessário. O porquê não deu certo caso você não tenha. Nós, assim, nos primeiros dias, uma coisa vai acontecer com certeza, tá? Quando você começar a fazer essa atividade, você vai perceber nos primeiros dias que você estima muito mal sobre você mesmo. E isso eu tô falando com toda franqueza. Então, por exemplo, você vai colocar atividades com uma duração ou muito longa ou muito curta. Porque você ainda não conhece as suas reais capacidades. Por exemplo, uma vez eu conversando com um amigo, um grande amigo, ele estava falando assim, dá para ler esse livro em quanto tempo? Aí eu olhei para o livro tinha 200 páginas, e aí eu coloquei 1 minuto e meio por página. Então, se eu vou demorar 1 minuto e meio para ler um livro de 200 páginas, eu vou demorar 300 minutos. 300 minutos equivale a quanto tempo? 5 horas? É isso? De cabeça? 5 horas, né? 300 dividido por 60. 5 horas. Então, 5 horas. Ele, 1 minuto e meio é pouquíssimo tempo. Eu falei, não, cara, 1 minuto e meio é até muito. Aí eu falei assim, cara, bota aí. Aí eu falei, vamos fazer o teste. Pega essa página aí, essa primeira página do livro, e lê bem devagar, assim, querendo entender cada vírgula.
Aí ele foi, ele fez, aí eu comecei a cronometrar. Quando ele parou, deu 50 segundos. Ou seja, deu tipo uma eficácia muito maior do que a gente tinha previsto. Então ele com certeza não demoraria ali as 5 horas para ler o livro, se ele lesse focado, né? Então, assim, eu tô dando um exemplo banal de estimativa. Eu também poderia dar um outro exemplo, né? Eu já uma vez praticando essa atividade com uma pessoa que estava sendo acompanhada por mim, né? A pessoa colocou... É claro que quando eu cito exemplos assim, né, pessoal, eu não estou sendo completamente honesto com vocês, eu estou modulando situações. Então, se é um homem, às vezes eu falo que é mulher, eu mudo a idade, eu vou mudando uma série de situações para não ter risco nenhum, para preservar o sigilo da pessoa. Mas a pessoa estava falando comigo, ela colocou assim, atividade, mais ou menos assim, rito matinal, ela tinha colocado 30 minutos, tipo, de 6 a 6:30. E a descrição era um monte de coisa, tipo, passar a roupa do trabalho, arrumar a marmita do trabalho, escovar os dentes, tomar banho, tomar café, fazer o café, lavar a louça. Era, tipo, eu tinha colocado meu Deus do céu. 30 minutos para tudo isso é impossível. É impossível. E detalhe, mesmo se for possível, você está contando com uma performance extraordinária. Porque não vão ser todos os dias que você vai conseguir fazer isso. Então, esse também é outro detalhe que você vai aprender com o exercício, porque você, aprendendo a se estimar, você vai ver o que é o que você pode contar de maneira ordinária com você mesmo, com as suas capacidades, o que já é extraordinário em você mesmo. Então, isso é muito, muito, muito importante. Nos primeiros dias você vai aprender a estimar sobre você. Você vai ver que você tomou muitas decisões ruins, você colocou coisas que você não tinha tempo para fazer. Muitas vezes a pessoa fala, eu pergunto assim das pessoas no acompanhamento, o que você gostaria de fazer no seu dia? Como é que seria um dia perfeito? A pessoa coloca coisas ali que seriam necessárias 42 horas no dia dela para poder fazer isso. E eu não estou exagerando, eu lembro de uma vez que eu fiz com a pessoa e deu lá 42 horas. Então nós estimamos muito mal o nosso dia. E tudo isso é só sintoma de que nós vivemos de maneira pouquissimamente intencional. E se nós vivemos de maneira pouco intencional, naturalmente você vai começar a se dispersar, porque o ego distônico, a gente poderia dar uma palavra que inclusive eu gosto mais dessa palavra, só que ela é uma palavra que geralmente é usada de maneira mais coach e tudo mais, e acaba tendo uma outra acepção, que é a dispersão. Ou seja, a dispersão é uma fragmentação de você mesmo. Você está fragmentado. Então, se você vive de maneira pouco intencional, você vive de maneira dispersa. E vivendo de maneira dispersa, você não consegue realizar as coisas que você gostaria de realizar. Isso gera estresse, isso gera frustração. Essa tensão constante cria um desejo de alívio. Desejo de alívio faz a gente recorrer geralmente às coisas mais imediatas pra gente, e assim sucessivamente você entra nessa engrenagem. Então, eu reforço mais uma vez, destruir a dispersão é a forma mais completa e mais genuína para você sair das compulsões, parar com as frustrações, lutar contra elas, no caso, né? Lutar de maneira realmente eficaz. Então, isso aqui é um itinerário. Você vai ter isso. E no momento que você fez o seu exame diário, você também já vai planejar o seu próximo dia. Um detalhe muito importante. Não caia no fetiche de querer planejar uma estrutura de dia que você vai replicar ao longo dos dias. Dê a cada dia o que lhe é devido, a cada dia basta o seu problema. Cada dia deve ser vivido como um dia único. Não coloque essas coisas, não tente criar uma estrutura muito fechada, a não ser que você tenha compromissos fechados. Se você trabalha num local que bate o ponto 8 horas e você sai às 18 horas, você sabe que aquilo no seu dia não vai mudar, mas as outras coisas vão mudar. O que você vai estudar naquele dia, se você vai treinar ou não, se você vai treinar musculação ou se você vai fazer um aeróbico, se você vai sair com alguém naquele dia, se você não vai sair com alguém, se você vai ligar para alguém, se você não vai ligar para alguém. Isso aqui é a base. Perfeito? Bom, pessoal, como eu falei para vocês, eu vou colocar na descrição desse vídeo também um material que eu escrevi sobre esse exercício, para que vocês possam aprofundar. Eu vou colocar os links úteis, né, em relação a isso, vai ter isso também. E eu espero do fundo do meu coração que esse exercício seja útil para vocês. Pela minha experiência, né, eu sou um pouco mais cético. Eu sei que a maior parte de nós espera soluções muito complexas para os nossos problemas, então eu sei que uma esmagadora maioria não vai fazer isso aqui. Infelizmente, tristemente eu falo isso. Mas você que está aqui me olhando, que vai fazer isso aqui, faça de verdade.
Compartilhe comigo, eu tenho muito interesse em saber se isso aqui realmente foi útil para você. Acredite em mim, isso aqui é eficaz. Se você já tentou várias coisas, dê uma chance a isso aqui. Não deixe a esperança morrer porque outras tentativas deram errado. É possível, sim. Então, aqueles que fizerem, eu espero fortemente que isso seja muito frutuoso para a vida de vocês, que isso traga muita alegria e esperança. E queria continuar essa conversa com vocês. Esse foi um exercício que eu desenvolvi ao longo desses 8 anos que eu trabalho com acompanhamentos, ao longo de todos os meus estudos. Obviamente, como vocês viram, eu fui fundamentando tudo isso aqui. Mas eu queria realmente continuar essa conversa com vocês aqui nos comentários. Então, se você chegou até aqui, com certeza você é uma pessoa muito interessada. Então, eu adoraria continuar essa conversa com você, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus e até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.